na manhã de hoje, o Espírito Santo nos impulsiona a refletir como igreja o que é o reino do céu. O que é o reino do céu? Aquele lugar lá que ninguém sabe onde é, que quando criança fala, não, fulano foi para o céu, fulano foi lá para onde, né, o Papai do Céu está lá. Quando eu era criança eu imaginava que era o céu mesmo, azul, e eu imaginava o céu, que nem de desenho infantil que tinha antigamente, tinha principalmente um ursinho carinhoso, que era um lugar cheio de nuvem, né, aquele céu azul bonito, arco-íris bonito, é lá em cima, né? Mas vamos refletir melhor. Na primeira leitura, a nossa memória nos conduz, através do Antigo Testamento, para o antigo reino de Israel, sobre o reinado do famoso rei Salomão. Outra figura que também estava na minha infância. Rei Salomão aqui, rei Salomão lá. O rei tinha os desenhos bíblicos, na época era no SBT, depois foi para a Record. Aí o episódio que eu mais gostava era o rei da Salomão querendo dividir a criança no meio, né? E eu amava aquela história. Então, o rei de Salomão, ele nesse momento, no versículo que nós lemos, o rei Salomão faz uma bela oração a Deus, pedindo sabedoria, pedindo o dom de discernimento do bem e do mal, pedindo discernimento para governar o seu povo e o reino de Deus, que era considerado encarnado no povo de Israel. Uma oração que deveria, de certa forma, ser um modelo para as nossas orações. Uma oração a Deus que o próprio Espírito nos capacita como humanidade, na nossa condição de dependentes de Deus. É uma oração que nós devemos reconhecer a nossa humildade, falar, Senhor, eu preciso da sua sabedoria, eu preciso da sua luz antes de qualquer coisa, eu preciso de você. Deus é a luz, Deus é a sabedoria, Deus é amor. Nós consideramos que é pedir a própria presença de Deus em nós. E o Espírito Santo que vive, pelo próprio poder do amor de Deus, vive em nós e nos impulsiona para a oração. A oração é o próprio veículo do amor de Deus. Podemos pedir bênçãos através da oração. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê caminhos abertos, me dê saúde. Mas também, através da oração, podemos abençoar. Podemos ser instrumentos de bênção. Senhor, que meus irmãos sejam prósperos. Que meus irmãos sejam iluminados. Que aqueles que caminham comigo e aqueles que estão distantes sejam prósperos e curados. Esse mesmo Espírito que nos impulsiona para a oração é um Espírito que vai abrir nosso entendimento sobre aquilo que está na própria Escritura Sagrada, naquilo que o próprio Jesus falou. Jesus ensinava através de parábolas. Nos últimos tempos a gente tem visto muitas parábolas de Jesus nas leituras dominicais e temos mais parábolas aqui. Inclusive, temos uma porção de parábolas uma em cima da outra nesse capítulo 13. O Mestre nos ensina a entrar nesse reino, mostrando que através das parábolas, que sempre estão no contexto quase que da natureza, como eu falei outro dia, ela mostra que uma pequena semente brota e floresce uma árvore. Ela mostra que o invisível fermento trabalhado implode num bolo, num pão, numa pizza,
esse fermento que habita em nós, a semente que habita em nós, que é banhado e alimentado pelo próprio Espírito Santo. É a semente, esse fermento, uma hora ela deve se expandir e florescer dentro de nós. Mas afinal, o que é esse reino? O reino do céu é um tesouro. O reino de Deus, ele se encontra num terreno, ele se encontra numa pérola, ele se encontra na perfeição do ouro divino. No Salmo 119, no verso 129, nós encontramos um versículo que eu achei muito bonito. Maravilhosos são os teus testemunhos, minha alma os guarda como um tesouro. Lá no Antigo Testamento, a presença de Deus, a presença desse tesouro, já é lembrada nos salmistas, nos profetas, nos patriarcas. Nós devemos compreender Deus como nosso único e supremo tesouro. Antes de qualquer força, qualquer situação terrena, qualquer perigo, qualquer prosperidade neste mundo, devemos ter em mente que Deus está na frente de tudo. Devemos ter a consciência de que sem Ele nós não somos nada. Ele é a nossa respiração. Ele nos capacita a estar de pé hoje. Ele nos capacita a estar de pé amanhã. Ele é tudo em nós. Ele já habita em nós. Mas afinal de contas, o que é esse tesouro? O que é encontrado nesse reino? Que reino é esse? Onde fica esse céu? Onde fica essa realidade de Deus, essa realidade divina, que quando nós lembramos muitas vezes aqueles que faleceram, eles estão nos céus, eles estão, com certeza, muitos, quase todos estão nos céus na presença de Deus, pois tudo já é a presença de Deus. Mas nós caminhando neste mundo, caminhando sobre a bandeira de Jesus, caminhando sobre o Evangelho de Jesus, eu peguei uma citação de um padre jesuíta, reverendo Libânio. Ele já é falecido, morreu há alguns anos atrás. Ele é um grande nome da teologia da libertação. Ele nos apresenta uma definição que eu achei interessante sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus quer significar o destino do homem, da humanidade, imortal. O futuro prometido por Deus, a libertação de tudo o que é, tudo o que diminui, tudo o que é pecado, todo o espírito de vingança, as estruturas injustas, a própria morte, para nos abrirmos para a graça divinizada do amor e reconhecer a reconciliação, a paternidade universal, a vida em plenitude. Esse verso se encontra no livro Evangelização e Libertação, capítulo 3. É uma definição que engloba muita coisa que eu queria falar hoje. A libertação daquilo que nos escraviza, daquilo que desumaniza, e a tomada de uma consciência que deve nos impulsionar para a graça, para a irmandade, deve nos impulsionar para a reconciliação, deve nos impulsionar para o amor e uma vida em plenitude, tanto com a natureza, nossos irmãos e irmãs, e com Deus. Uma fé que está fora dessa plenitude de fraternidade, que, eu acredito em Deus, mas não gosto do meu irmão, não. Eu até acredito em Deus, mas só quero a natureza, só quero ficar na minha. Está faltando.
Deus não nos chamou para estarmos e vivermos uma fé, uma religiosidade ou uma espiritualidade aleijada. Ele quer que nós tenhamos plenitude. O Espírito de Deus nos capacita a ter plenitude. Rei Salomão pediu plenitude. Nós também devemos pedir plenitude. Esse reino não é só uma promessa futura para as almas que vão, para as almas que já se foram, mas com certeza é. Mas ela é uma realidade na vida dos filhos e filhas de Deus. Ela tem que ser uma realidade na minha vida, na pessoa de Jesus. Ela tem que ser uma realidade para aqueles que já são vencedores em Deus. Já somos vencedores em Cristo. Nós devemos levar a vitória do reino, a vitória daquilo que nós consideramos que é o amor e a luz, para a alma daqueles que ainda não conhecem o amor, para a carne que caminha e vive, se alimenta e tem as suas dificuldades aqui, cada um de nós. Devemos levar esse reino para as obras da nossa vida, naquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos, falamos, estamos, nas orações, nas bênçãos que nós proferimos, e devemos proferir sempre. Orem sempre, abençoem sempre. Nós estamos fazendo a vontade do reino. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos numa condição de já estarmos vitoriosos no reino. Força contrária nenhuma, tanto na terra quanto no outro mundo, é capaz de nos impedir de realizar a plenitude de Deus. Deus já ganhou de toda a força desse mundo, seja política, seja espiritual, seja pessoal. Se nós levarmos adiante a vontade de Deus, essas forças contrárias serão derrubadas e vencidas. Mas devemos ter em nossa consciência que Deus, Jesus, é o Rei, que Ele reina em nós, que Ele deve reinar em nossa vida, em nossa espiritualidade. Esse reino deve ser realizado na nossa caminhada, na nossa cidade, no nosso bairro. Esse reino deve ser realizado no mundo. Esse reino deve florescer do nosso coração para todo o planeta, para todo o universo. Que nessa liturgia, essa semente do reino possa se expandir no coração de cada um que está aqui. Que a luz de Deus se torne uma realidade viva e que o reino de Deus se transforme na nossa própria vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.